Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o Momento com Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho, de Marlene Nobre. Hoje o programa 104, intitulado Contrário à Permanência de Ubaldi no Brasil. Convidamos a todos a visitar o nosso canal do youtube.com/TV Chico Xavier, fazer a sua inscrição, que é gratuita. Todos os vídeos da nossa programação se encontram lá. Encontra-se também a novidade de mensagens ditadas e que são realizadas, produzidas no intuito de levar justamente a todos os amigos que vão assistir uma reflexão, um momento de paz, um momento de aconchego consigo mesmo. Convidamos também a seguir o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, como também a nossa página do Facebook, e também aqueles que ainda não baixaram o aplicativo para o rádio, a Rádio Chico Xavier, pode fazer através do Google Play, do Play Store, aplicativo para Android ou iOS. Ou vocês podem usar o versátil Radiosnet, onde você sintoniza a Rádio Chico Xavier e coloca nos favoritos e, comodamente, vocês estarão em contato, em sintonia com toda a programação que é realizada com muito carinho por Ribamar Soares. Vamos ver o que Marlene Nobre tem a nos dizer na noite de hoje. Lembra da lição anterior, onde ela conta justamente da visita de Pietro Ubaldi aqui no Brasil, a Chico Xavier, em 51, onde foi muito bem recebido, recebeu mensagens, a mensagem também de sua mãe, e vamos ver o que hoje ela tem a nos oferecer. Após a desencarnação de Pietro Ubaldi, alguém perguntou a Chico Xavier se ele havia recebido alguma comunicação dele, e o médium respondeu: não. Ele é um gênio. Eu não recebo gênio. Perguntado qual era o estado em que Ubaldi se encontrava no mundo espiritual, respondeu: eu não sei. Quando esteve lá em Pedro Leopoldo durante a psicografia, eu ouvia o santo, sua voz dizer: Pietro, volte, volte, Pietro. Mas por quê? Questionou a pessoa intrigada. Ele não devia ter mudado para o Brasil. O seu lugar era na Itália. Aqui ele ficou só entre os espíritas da cúpula. Em alguns de seus livros sobre o médium de Pietro Ubaldi, de Pedro Leopoldo, Ranieri conta que algumas vezes Chico lhe pedira para que exercesse influência sobre os amigos de Ubaldi, a fim de convencerem a voltar para a Itália, porque sua missão era lá. Infelizmente, Ubaldi não ouviu o conselho de seu guia, radicou-se no Brasil, tendo vivido em São Vicente, litoral paulista, até o final de seus dias terrenos. Ultimamente, tive a oportunidade de fazer palestras na Itália e constatar a dificuldade de aceitação dos temas espirituais pela sociedade italiana. Fenômeno, aliás, comum em toda a Europa. Realmente, Ubaldi fez falta em seu país de origem, mas, em 63, ele fez uma proposta
no 6º Congresso Espírita Pan-Americano, ocorrido em Buenos Aires, para que o movimento espírita adotasse seus livros. Acompanhemos a informação na resposta que lhe deu o irmão Saulo, pseudônimo de Herculano Pires, e que foi publicada no livro de Eduardo Carvalho Monteiro, Sala de Visitas de Chico Xavier. Vejamos a introdução de Herculano. Depois de discorrer sobre a estagnação das religiões, o balde chega às seguintes conclusões. O Espiritismo estacionou na teoria da reencarnação e na prática mediúnica, não possuindo o sistema conceptual completo. Não pode ele ser levado a sério pela cultura atual. A filosofia espírita é limitada, não oferece uma visão completa do todo e não abrange todos os movimentos da lei de Deus. O Espiritismo não construiu uma ideologia espírita científica que explique o que a católica não explica. O Espiritismo corre o perigo de ficar parado no nível Allan Kardec, como o catolicismo ficou no nível de São Tomás. O protestantismo no nível Bíblia. E diante dessa situação, propõe o balde a adoção pelo Espiritismo dos livros de sua autoria, abrangendo a série italiana e a série brasileira. Em seguida, Herculano defende a validade da proposta espírita. Para quem quiser conhecer na íntegra, e vale muito a pena, a resposta de Herculano Pires a Pietro Baldi, recomendando vivamente a leitura de todo o texto no referido livro de Eduardo Carvalho Monteiro. A lição de hoje é muito interessante e reflexões poderemos tirar, porque, como foi colocado aqui por Marlene Nobre, cada um de nós temos a nossa missão, a nossa pequena missão. E temos determinados lugares para realizar essas missões. No caso de Pietro Baldi, foi recomendado urgentemente que ele retornasse à sua pátria de origem, para que pudesse lá, com os seus conhecimentos, com o seu trabalho, fazer a disseminação do espiritualismo naquela região. E assim ele não fez, desobedeceu o seu guia espiritual e permaneceu no Brasil até o seu desencarne. Aí conta aqui no registro que houve-se dificuldade naquela região justamente para implantar, né, a doutrina espírita, o espiritualismo naquela região. E denotando assim justamente a falta, né, do que foi ele estar presente no seu país de origem para fazer o trabalho, né, de sua missão, como Chico esteve aqui no Brasil. Imagine se Chico, na sua teimosia, vamos dizer, se ele fosse alguém realmente teimoso, no sentido de colocar na cabeça que iria para outro país, e o que seria, né, aqui no Brasil da doutrina espírita. E Chico permaneceu entre nós, como Divaldo está entre nós, aqui no Brasil, disseminando a doutrina espírita, fazendo ele, Divaldo, o trabalho da caridade, que dá o sustentáculo justamente para os seus ensinamentos, né? Como Chico também, no seu trabalho de ensinamento,
de publicações de obras trazidas pelos Espíritos, aliado a isto, teve uma vida de caridade. E esta caridade sustentando os ensinamentos que eram trazidos por ele em relação a ensinamentos da espiritualidade maior. Então, Pietro Baldi, como Marlene Nobre coloca no capítulo de hoje, teria justamente essa missão lá no seu país de origem para, com o seu trabalho e a sua influência, disseminar justamente as ideias espiritualistas, as ideias espíritas, como conta, né, o nosso amigo, aqui onde registra Marlene Nobre, o Eduardo de Carvalho Monteiro, que teve, né, as dificuldades quando foi fazer exposição, fazer palestras lá no país de origem de Pietro Baldi. Quer dizer, houve justamente neste sentido uma falha, né, vamos dizer assim, uma teimosia de Ubaldi em não aceitar as orientações de seu guia espiritual para retornar à sua pátria de origem, porque a missão dele era no seu país de origem e disseminar com seus conhecimentos a parte da espiritualidade, a espiritualidade lá naquela região. E ainda hoje ainda se encontra a dificuldade, né, de colocar as ideias espiritualistas, as ideias espíritas naquela região muito seca, vamos dizer, muito árida, né, muito materialista, mas que, ao longo dos anos, Divaldo vem fazendo um trabalho fenomenal, né, na Europa, e levando o conhecimento da doutrina espírita para aquela região, para algumas palestras em universidades, né, e assim fazendo o trabalho de divulgação da doutrina espírita. E assim nós estamos muitas vezes querendo fugir das nossas regiões de atividades, onde nós reencarnamos, e não sabemos que, se estamos naquela região, naquela localidade, é porque é ali que nós temos a nossa missão. A não ser casos de realmente profissionais de trabalho e outras situações que nos levam justamente aí a outras, né, regiões, mas que devemos cumprir a nossa tarefa, o nosso trabalho, onde quer que estejamos e onde realmente nós reencarnamos e poder fazer o melhor para a doutrina espírita. E assim a lição de hoje é muito interessante, porque aí nos coloca justamente a nossa atenção e a atenção que devemos ter às orientações dos nossos amigos espirituais, porque eles têm uma visão mais abrangente do que nós, que estão fora do corpo físico, né? Tem aqueles que têm um conhecimento, né, maior, mais adequado para entender, né, a nossa situação, nos orienta, né, vez ou outra, para tomarmos aquelas decisões e tomar aquele rumo. E assim sendo, mais um programa, estamos chegando, né, ao final, agradecendo. A Érica nos coloca, né, ali que mais é através das pequenas que vamos chegar às grandes. E a nossa existência é um aprendizado constante, né? À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos robustecendo espiritualmente,
né, responsabilidades maiores nos são colocadas e vai chegar um momento que vamos abraçar, né, vamos dizer assim, responsabilidades bem maiores que hoje, no momento, não conseguiríamos realizar. Então, tudo dentro daquilo que Jesus diz, que só poderemos carregar, só recebemos da espiritualidade de Deus o fardo que nós podemos carregar. Então, não temos na nossa existência nada além do peso que não possamos carregar. Então, vamos trabalhar, vamos seguir em frente, caminhar, confiar, estudar, trabalhar, porque o trabalho é que nos faz esquecer das nossas problemáticas. Fazer a caridade, ajudar os outros, vai nos mostrar que existe alguém mais necessitado do que nós e que muitas vezes não reclama da sua situação. E se nós queremos esquecer das nossas dificuldades, colocar o pé na estrada, como se diz no popular, e ajudar, trabalhar. Porque é assim que devemos seguir para aproveitar melhor o tempo que nos é oferecido pela espiritualidade maior. E assim sendo, confiando na presença de Jesus, nós vamos, encerrando o programa de hoje, vamos ao nosso momento de prece, esse momento tão gostoso em que falamos, de lições que Chico nos deixou e que esses escritores registraram nessas obras tão maravilhosas e que nos dá a condição de entender mais profundamente o que foi Chico Xavier. Assim sendo, vamos fazer o nosso momento de prece, sempre confiando na presença de Jesus, a presença dos amigos espirituais. E como sempre fazemos, de início, como devemos fazer todas as vezes, primeiro agradecer pela oportunidade da vida, da reencarnação, por estarmos aqui nesse momento de aprendizado, junto com os amigos espirituais, junto com aqueles amigos que nos acompanham e que aprendemos com eles aprendem conosco, e assim caminhando, amparados pelas energias positivas daqueles que nos querem bem. Queremos também aproveitar o momento e agradecer pelo pão material e espiritual de cada dia, pela família onde estamos reencarnados. E assim, Jesus, te pedimos pelos nossos vizinhos, por todos os nossos familiares, por aqueles que se encontram nos presídios, por aqueles que se encontram nos leitos de dores, nos leitos dos hospitais, uma saúde tão caótica que hoje, e já vem de muitos anos atrás, caótica. Também pedimos pelos profissionais da saúde, pelos nossos dirigentes. Pedimos também por todos nós brasileiros, para que possamos atentar para a preocupação, não de estar defendendo A ou B, mas buscarmos os interesses mais profundos do nosso Brasil. E que tu possa, Jesus, nos dar consciência de que não é através da idolatria, porque aqui nesse momento evolutivo
Nesse momento que nós estamos reencarnados, não tem ninguém com estrutura moral ou intelectual que possamos idolatrar. Mas estamos todos na posição de aprendizes. Estamos todos na posição do trabalho e do esforço para que possamos transformar uma sociedade mais justa e fazer com que aquilo que o Brasil está predestinado como coração do mundo e pátria do Evangelho venha a acontecer. Abençoa aqueles que se encontram nos asilos, nos abrigos, e que a tua paz, Jesus, as energias positivas do espaço possam fluidificar essas águas que dispomos e que sejam magnetizadas, que sejam impregnadas dos medicamentos, das energias que necessitamos para robustecer a nossa saúde física e espiritual. Que a tua paz, Jesus, que a tua harmonia, que o teu amor esteja entre todos os lares, não só aqui do Brasil, mas de todo o planeta. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, agora e sempre.